Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula de informática gratuita para o concurso da Prefeitura de Sinop, no Mato Grosso, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre ambientes Windows, 10 brasileiro, 11 brasileiro e Linux. Só que eu vou focar mais nessa aula no assunto Linux, que cai muito em prova, tá? E eu vou falar de um assunto dentro do tema Linux, que eu até coloquei na capa aqui, ó, que é distros Linux. Esse distros aqui quer dizer distribuições Linux, tá bom? Vamos aprender esse assunto. E o mais importante é resolver questões da banca, tá? Toda aula minha aqui no canal, eu começo falando um pouco da teoria do assunto que eu vou abordar, e depois a gente resolve questões da banca. Se eu não tiver questões dessa banca, eu pego questões de outra banca para a gente praticar, tá bom? Que é muito importante todo candidato de concurso público ter habilidade, né, em resolver questões de concurso. Você tem que praticar a resolução de questões, tá bom? Mas sempre antes de começar a resolver um monte de questão, é importante você aprender um pouco da teoria do assunto, senão você vai chutar tudo. Chutar não é estudar, tá, pessoal? Não é estudar. Resolver várias questões é quando você entender um pouco da teoria. Aí você começa a resolver questões para ver se você aprendeu realmente aquele assunto, tá bom? Eu não estudo dessa forma, chutando tudo, tá? Depois que eu ensino isso também, eu sempre aprendo um pouco da teoria do assunto para depois começar a resolver questões. Né? Que eu já observei alguns candidatos aí que eles ficam chutando, fazendo várias questões sem estudar a teoria. Aí tá chutando tudo, para ver se vai conseguir passar na prova, né? E não é assim que é aprovado. Bom, nessa aula eu falei aqui, ó, vou falar sobre o Windows 10 brasileiro, 11 brasileiro e Linux. Só que eu vou falar somente sobre o Linux. Eu já tenho aulas no canal, eu tenho uma playlist do Linux, com várias aulas de Linux para concurso, que serve para a banca Selecom. Inclusive, são questões da Selecom que eu abordo nessa aula também. Eu tenho aulas aqui do Windows 10 e do Windows 11. Vai ficar tudo abaixo na descrição do vídeo. Após você assistir essa aula, assista as aulas complementares que vão ficar abaixo na descrição do vídeo. E também, se você não assistiu as aulas, né, anteriores a essa, os links também vão ficar abaixo na descrição do vídeo. Está tudo lá organizado para te ajudar nos seus estudos. Beleza? Eu tenho um preparatório de informática com foco na banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. Para adquirir esse preparatório, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Esse preparatório, ele é vitalício, você adquirindo ele não tem tempo limite ali para ficar com você, vai ficar para você por quanto tempo você quiser, tá? É só não apagar o e-mail que você vai receber esse preparatório. E também eu tenho provas anteriores da banca Selecom que vão ser úteis também para os seus estudos, tá bom? Qualquer informação sobre o material, somente pelo WhatsApp. Bom, nessa aula aqui, ó, eu vou falar sobre ambiente Windows 10, 11 e Linux. Só que eu vou focar mais no Linux, onde eu vou falar aqui sobre distros Linux, que é um assunto novo que está no edital aí da Selecom também. Aí estou aproveitando que ele é novo para dar aula dele também, tá bom? E as aulas anteriores, eu falei sobre modalidade de processamento, que cai muito em prova da Selecom, e organização e arquitetura de computadores, também já falei aqui nas aulas passadas. As inscrições para o concurso começaram dia 12 de dezembro e vai até o dia 9 de janeiro. A prova objetiva será no dia 9 de fevereiro. E aqui está a taxa de inscrição de cada cargo aí, né? Segundo nível. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instala no Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e pagando uma fatura sua, uma conta sua, de no mínimo R$ 65, você vai ganhar R$ 20 de desconto. Você pode pagar o boleto da taxa de inscrição através do meu link do Mercado Pago. Como que você vai fazer? Você vai instalar o Mercado Pago no seu smartphone e você tem até 7 dias para efetuar esse pagamento. Se passar dos 7 dias, você não ganha um desconto. Então tem que já instalar ele, já efetuar o pagamento para ganhar o desconto, tá bom? Eu utilizo o Mercado Pago há 6 anos, ele tem me ajudado muito no meu trabalho e eu sou pago também para divulgar ele aqui no meu canal, tá bom?
Você instalando ele e efetuando o pagamento, você vai me ajudar também financeiramente. Aqui tem um boleto de uma candidata, né? Que pagou uma conta dela, né, de 177, teve R$15 de desconto e pagou isso aqui no final. Agora o desconto é de R$20. Curta a aula agora no início, que assim também você vai me ajudar aqui no crescimento do canal. E o curtir é muito importante, porque quando você curte, o YouTube entende que a aula é relevante e ele vai recomendar para outras pessoas também estarem assistindo. E compartilhe também nas suas redes sociais e pelo WhatsApp, que assim você me ajuda também no crescimento do canal. Se você não é inscrito aqui no canal e não curtiu o vídeo ainda, os botões de inscrição e de curtir estão abaixo do vídeo. E quando você se inscrever, ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco no canal toda semana. Eu tenho um grupo de estudo também do WhatsApp que você pode participar e o link está abaixo na descrição do vídeo. Bom, nessa aula eu vou falar sobre o Linux. O mascote do Linux, né, como se fosse assim, é o mascote que fala mesmo, né? O mascote do Linux é um pinguim, esse aí que você está vendo, tá? Aí eu coloquei aí a imagem dele. Nós vamos estudar algumas palavras que talvez você nunca tenha visto na vida. Você vai ver pela primeira vez. E essas palavras diferentes que nós vamos ver aqui caem em provas, tá bom? Então, pessoal, uma coisa que eu falo assim com alguns alunos que acham que é difícil estudar alguns assuntos, tudo que é novo é difícil de entender, mas depois que você vai estudando, lendo sobre aquele assunto, vai facilitando, não vai ficar difícil para sempre, né? No começo sim, mas depois não, vai ficar mais fácil de entender também, tá bom? Então, se você não entender no começo, se você não entender essa aula, ou qualquer aula minha que você assistir, assista novamente. Não é uma vez só que você vai assistir a aula que você vai entender o assunto. Às vezes tem que assistir várias vezes. Eu mesmo na informática tem assuntos que eu aprendi assistindo aula de outros professores, né? Várias vezes, até entender aquele assunto que eu queria. Tá bom? Então, tem que ter paciência em alguns assuntos que você tiver dificuldade para estudar, porque você vai ter que assistir outras vezes também, tá? E anotar. Eu sempre incentivo os alunos a estarem anotando os assuntos que estiverem estudando, anotando como? Resumindo aquilo dali para ficar fácil para ele guardar. Então, quando você assistir uma aula minha, ou de qualquer outro professor, e você quer entender aquele assunto está com dificuldade, você vai anotando alguns pontos principais que ele informa para você e vai estudando aquelas anotações suas também. Isso também é uma forma de estudar, tá bom? Ninguém passa em concurso sem estudar. Bota na cabeça sua. Se você não estudar, você não vai passar em concurso, né? Tem muito candidato, só paga a inscrição, não estuda e acha que vai passar ainda. Não vai passar. Tá bom? Tem que estudar. Vamos lá. Vamos começar. Eu fiz aqui, ó, 3 telas, tá? Sobre Linux. Essas 3 telas são importantes porque são partes do Linux que são cobradas em provas, tá? A primeira parte é o ambiente gráfico do Linux, ó. Ambientes gráficos GUI Linux. Esses ambientes gráficos, o que eles são? Lá no Windows, tem uma área no Windows chamada área de trabalho do Windows, onde tem a lixeira do Windows, onde tem a barra de tarefas. É como se esses ambientes gráficos fossem áreas de trabalhos dentro do Linux. Só que no Linux tem nome essas áreas de trabalho. Quais são os nomes? Ó? KDE, GNOME, Unity, Blackbox, XFCE, ICWM e o Windows Maker. Sendo que os principais, na verdade, ambientes gráficos do Linux que caem em prova são esses 3 primeiros aqui, ó, que você tem que guardar. Aí você pode anotar no seu caderno. Ambientes gráficos Linux, KDE, GNOME e Unity. Outra parte do Linux também que cai em prova. Os gerenciadores de pastas e arquivos do Linux, que são programas dentro do Linux onde a gente pode manipular pastas e arquivos. Ó, nós temos o Nautilus, Conqueror, Dolphin, Nemo, Tunar e PCMan-FM. Os principais são esses 4 primeiros aqui, que mais caem em prova. Tá?
Existem vários outros que eu nunca vi cair em prova, tá? Se cair também é para eliminar candidato, né? E você também pode fazer por eliminação questões assim. Você guarda os principais, se cair alguma coisa que você não conhece, vai eliminando aquilo que você conhece, tá bom? Então, ó, ambiente gráfico, KDE, Gnome, Unity. Gerenciador de pastas e arquivos, Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Lá embaixo agora, ó, distribuições Linux, que é aquilo que está lá no edital, distros Linux. Mas os dois de cima são importantes porque pode vir misturado aqui, tá? Essas palavras podem vir tudo misturado, para você separar ali o que é ambiente gráfico, o que é gerenciador de pastas e arquivos e o que são distribuições Linux, tá bom? As distribuições Linux, esse último aqui, ó, são as versões do Linux. Por exemplo, no Windows, tem quais versões do Windows? O Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, são versões do Windows, né? No Linux tem nomes, em vez de número, são nomes. Ó, distribuições Linux, Ubuntu, Fedora, Debian, Kurumin, Mandriva, Conectiva, Calango, Slackware, Red Hat, SUSE, entre outras. As principais aqui vai até que SUSE, que eu já vi cair em prova, tá? Eu sempre analiso provas anteriores, por isso que eu sei disso que eu tô falando, tá? Aí, ó. Aí você tem que anotar isso tudo aqui, que são as principais. Essas outras aqui também são distribuições Linux, que podem cair também? Podem cair também. Só que não tem como você guardar tudo. Nem eu guardo tudo, tá? Eu guardo as principais para me ajudar lá quando eu quiser eliminar alternativas, tá bom? Então guarde as principais, beleza? Só revisando aqui, deixa eu apagar tudo para a gente fazer questões aí. Tá gostando da aula? Deixa nos comentários o que você está achando da aula. Já assistiu às outras anteriores? Se não, o link está na descrição do vídeo. E as playlists, lembra disso, as 3 playlists, Linux, Windows 10, Windows 11, também vão estar na descrição do vídeo. Tudo gravado, tudo para te ajudar nos seus estudos. Então vamos lá. Vou só revisar aqui rapidinho para a gente ir lá para as questões. Ó, ambientes gráficos Linux. Os 3 que tem que guardar é qual? Já anotar no seu caderno. KDE, Gnome, Unity. Gerenciador de pastas e arquivos Linux. Você tem que anotar no seu caderno. Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Distribuições Linux para você anotar no seu caderno. Ubuntu, Fedora, Debian, Kurumin, Mandriva, Conectiva, Calango, Slackware, Red Hat e SUSE. Beleza? Vamos começar agora a resolver questões sobre Linux da banca Selecom e de outras bancas também, falando sobre esse assunto que eu acabei de falar aí, né, de ensinar, né, na parte teórica. Você pode pausar o vídeo, tentar resolver as questões, você pode até anotar primeiro, que eu já falei para você anotar aí, para depois tentar resolver as questões. Aí você pode até colar. Você está aprendendo? Você pode colar, não tem problema não. Se quiser resolver direto, pode resolver também, tá bom? O importante é você estudar. Então vamos resolver questões da Selecom e de outras bancas aí, falando sobre Linux. Ó, a primeira questão aqui é da banca Selecom, de 2021, que serve para o dia de hoje também. E diz assim, ó. Você pode pausar o vídeo se quiser para tentar resolver. Depois você volta aqui para assistir a resolução, tá bom? As distribuições Linux oferecem aos usuários a possibilidade de interagir com o sistema operacional por meio de um gerenciador de pastas e arquivos semelhantes ao Explorer disponível nas versões do Windows 7, como no Windows 8.1 brasileiro. 2 exemplos desses gerenciadores no Linux são... Então aqui está pedindo, ó, 2 exemplos dos gerenciadores de pastas e arquivos do Linux. Vamos voltar lá na teoria lá para a gente lembrar. Vou apagar tudo aqui. Ó, quais são os gerenciadores de pastas e arquivos do Linux mais principais, né, mais importantes aí? Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. São 4. Ó. Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Então vamos lá.
Vou botar só as iniciais aqui pra gente lembrar, ó. Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Vou botar o Na aqui, ó. Nautilus, Nemo. Fica mais fácil, né? Nautilus, Conqueror, Dolphin, Nemo. Vamos ver onde que eles estão, ó. Nautilus, Nautilus. Conqueror tem? Não. Dolphin tem? Não. Tem Debian. Tá vendo, ó? Debian. Não é Dolphin. Ó, Dolphin, Dolphin. Resposta correta, letra C. Esse Debian aí, que colocaram aqui na questão, é pegadinha de prova, tá? Por quê? Tanto Dolphin como Debian começa com a letra D. Então, na dúvida ali, o candidato pode até marcar a letra... Não teria nem como ele marcar, né? Porque o Nautilus só tá na B e na C, né? Mas poderia ser uma pegadinha de prova aí. É uma pegadinha, na verdade, que poderia confundir o candidato, tá bom? Então tem que estudar antes. Porque não dá para guardar tudo em cima da prova. Em cima da hora, assim, para fazer a prova, tá? Quanto antes se estudar, melhor. Então, ó, Dolphin e Nautilus são gerenciadores de pastas e arquivos do Linux. Ubuntu e Debian são distros Linux, né? Distribuições Linux, versões do Linux. Aí tá incorreta ali. Resposta correta, letra C. Outra questão de outra banca que serve para Selecom. Por definição, sistema operacional é um componente do software básico constituído por um conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivo de entrada e saída de dados da máquina e seus periféricos, responsável pela comunicação entre o hardware e o software. Nesse contexto, são dois exemplos de sistemas operacionais utilizados no ambiente Linux. Ó, são dois exemplos de sistemas operacionais Linux. Quando fala sistema operacional Linux, são os distro ou distribuições Linux, tá? Que são aquelas, né? Ubuntu, Debian, que eu falei na aula anterior, na tela anterior. Já vamos marcar elas, né? Ó, Ubuntu é uma versão Linux, é um sistema operacional Linux. Tem Ubuntu aqui na A e na D. Debian também é. Olha quem tá aqui, ó. Nautilus. O Nautilus é o quê? É o gerenciador de pastas e arquivos. Não é uma distribuição Linux. Por isso tem que estudar separadamente aqueles itens que eu falei lá na parte teórica. Resposta correta, letra A. Ubuntu e Debian. Tá vendo como a banca ela mistura tudo? Então, se você não estudar, não tem como resolver uma questão dessa. Entendeu? Vamos lá. Outra questão aí. De forma semelhante aos sistemas operacionais Windows, as distribuições Linux disponibilizam ambientes gráficos que funcionam como gerenciadores de pastas e arquivos. Dois exemplos desses gerenciadores no Linux são, ó, gerenciador aqui é aquilo, é Nautilus, são aqueles que eu já tratei lá na aula, na primeira questão. Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Tá? Essa é a questão aqui é da banca Instituto Axis, que serve para a Selecom, porque elas cobram questões semelhantes, tá? Então vamos lá. Nautilus, Nautilus. Ó, Dolphin, Dolphin. Resposta correta, letra D. Ubuntu é uma versão do Linux, não é um gerenciador. E esse Explorer aqui, ó, ele é do Windows, é o Windows Explorer, que é um gerenciador de pastas e arquivos do Windows. Esse Finger não conheço não. Resposta correta, letra D. Em distribuições Linux, podem ser utilizados diversos gerenciadores de pastas e arquivos. Dois exemplos desses gerenciadores são a mesma coisa, gerenciador de pastas e arquivos, que são aqueles quatro que a gente já abordou aqui, ó. Nautilus, é o que mais cai em prova também. Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Ó, Nautilus, Nautilus. Sempre tem Nautilus, tá observando? Sempre tem esse primeiro aqui, ó. Nautilus. Agora, ó, Nemo. Nemo é novo, ó.
Letra D. Ó, Ubuntu, Fedora são distribuições Linux. Não são gerenciador de pastas e arquivos. Tá bom? Então, todos esses itens que estão nas questões, você pode passar para o caderno, os principais que foram cobrados também, que vai te ajudar a guardar mais ainda esse assunto. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal, e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clica em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você praticar aqui na comunidade, e também novidades sobre o concurso público. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai ter o card da aula anterior, caso você não tenha assistido, e também vou colocar aqui a playlist completa de todas as aulas para Sinop que já estão gravadas aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.